Fala galera, tudo bom? Professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. O Eu quê? estou aqui hoje com a turma do nono ano da Escola Vicente Costa, para a gente continuar, dar seguimento, né, nas nossas aulas. O isolamento está aí, mas a gente não pode parar. Então, nós estávamos falando sobre pronomes. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa telinha, ok? E ah, a gente vai falar sobre esse conteúdo, terminar, né, essa parte hoje. Vão ser dois momentos, então a gente vai ter um intervalozinho, então vão ser dois vídeos, parte um e parte 2, certo? Essa aqui é a parte um. Intervalo Então de a gente quantos falou ontem o quê? minutos? Que os pronomes, eles são aquelas palavras que a gente utiliza, né, para auxiliar o nome. Então a ideia de pronome, né, ou seja, aquilo que está a favor do nome, aquilo que está ali para auxiliar o nome. Falamos ontem também que isso pode ser feito de duas maneiras. A primeira maneira é que o pronome ele auxilia o nome substituindo o nome, ficando no lugar do nome, assumindo o papel que é próprio do nome, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, Carlos seguia seu caminho sozinho, olha aí, Carlos. Carlos seguia seu caminho sozinho, ele não imaginava que estava sendo observado, certo? Então, percebe que aí a palavra ele, tá? Substitui o nome Carlos. Então, é um pronome substantivo. Ficou no lugar do substantivo Carlos, então é um pronome substantivo, para eu evitar a repetição de Carlos. Certo? Então, essa é uma primeira maneira. A segunda maneira é em que os pronomes auxiliam os nomes, é quando ele acompanha, né? Quando o pronome acompanha o nome. Então, por exemplo, quando eu digo, quando verei meus amigos de novo? Então, esse meus aí não está no lugar de amigos, ele está aí apenas acompanhando, certo? E por isso a gente chama de pronome adjetivo. Tá? Nós falamos sobre isso ontem. Em relação ao pronome relativo, certo? Que é o sexta classificação de pronomes que nós temos, né? Dentro do nosso conteúdo. Já falamos sobre pronomes pessoais, sobre pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. E o último agora, pronome relativo. O que foi que nós vimos? Que o pronome relativo ele é essencial na coesão textual, certo? Para que o texto ele fique mais fluido, mais maduro, certo? Então, imagina, né? Os cientistas desenvolveram uma vacina. Essa vacina servirá no combate ao novo coronavírus. Quer dizer, texto muito repetitivo. Parece aqueles textos, né, de quando a gente ainda está aprendendo a produzir o texto, né, lá no prézinho. Então, eu tenho um amigo. Esse amigo se chama, como eu mencionei ontem, né? A gente tem que fugir disso. Então, o pronome relativo resolve o problema quando eu digo, eu vou me esconder aqui, vou esconder a gente para... Isso. Esconde só vocês aí, para não atrapalhar aqui o slide. Então, os cientistas desenvolveram uma vacina que servirá no combate ao novo coronavírus, percebe? Então, aqui eu tenho justamente o pronome relativo sendo utilizado. Ele faz o quê? Ele faz basicamente duas coisas. Ele une aquilo que antes eram duas frases em uma frase apenas, certo? Ligando aí as duas orações. E, além disso, ele substitui na segunda oração o termo que apareceu na primeira, certo? Então, para não repetir vacina e ficar esse texto assim imaturo, a gente usa o pronome relativo, certo? E aí, eu mencionei que a gente diferencia o pronome relativo da conjunção integrante, que a gente já tem visto desde o ano passado, trocando, uma das maneiras, né, é você trocar o que pelo termo o qual, pelo pronome o qual, certo? Que é uma palavra que é exclusivamente pronome relativo, então não vai te fazer problema, não vai te causar problema. E aí, no caso, ela varia de acordo com o antecedente. Como vacina aqui é substantivo feminino, eu tenho os cientistas desenvolveram uma vacina a qual servirá no combate ao novo coronavírus. Certo? Então, foram as coisas que nós mencionamos na aula de ontem. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu estou falando daquilo que nós já havíamos mencionado antes, certo? Então, alguém tem alguma pergunta?
Não? Posso seguir? Dá um sinal aí no chat, pelo menos, gente. Posso seguir adiante? Ok. Então, vamos lá. Seguindo, então. Vamos falar hoje sobre, começando essa questão do pronome relativo em si, né, os tipos. Eu não vou falar de todos os pronomes relativos, eu vou falar dos principais, certo? Daqueles que são mais recorrentes e importantes. E a gente vai começar com aquele que é o mais usado, o mais comum, né, o mais basicão, o que, certo? Então, o pronome relativo que, ele é aquele pronome vou me esconder aqui para não atrapalhar. É o pronome relativo mais geral, né, usado para se referir a coisas, pessoas, lugares, situações. Então, basicamente, qualquer coisa pode ser antecedente do pronome relativo. Aqui no nosso exemplo foi vacina. Vacina pode-se dizer que é uma coisa que existe no mundo, certo? Não tanto um objeto, mas uma substância, vamos dizer assim. Então, qualquer coisa pode ser um antecedente do pronome relativo que, certo? Coisas, pessoas, lugares, situações, enfim. Ele poderá ser antecedido, e isso é importante destacar, tá? Porque isso tem tudo a ver com produção textual. Ele poderá ser antecedido de preposição ou não, dependendo da palavra que vier após. Certo? Então, será que vai ter preposição ou não antes do pronome relativo? O que determina isso não é o pronome relativo em si e nem mesmo o antecedente. Né? Porque o que acontece? Às vezes, voltando aqui para o slide anterior, repara que eu tenho: os cientistas desenvolveram uma vacina que servirá no combate ao novo coronavírus. Entre o termo vacina, que é o antecedente, e o que é o pronome relativo, não tem preposição aí. Observe, tá? Depois do antecedente vacina, já vem logo o pronome. Às vezes, é isso que nesse outro slide eu estou querendo dizer, você tem uma preposição antecedendo o pronome relativo, ou seja, uma preposição entre o antecedente, o que está aí em verde, e o pronome, que está em vermelho. Às vezes aparece uma preposição aí. E o que determina isso? Não é o pronome relativo que vai determinar isso, e nem é o antecedente, o termo em verde que está aí. O que vai determinar isso é a palavra que vem após, né? Não logo após o pronome, mas é sempre uma palavra que vem depois do pronome, e não antes, certo? Então, vamos aos exemplos aí. Se eu disser assim: eu já fiz a tarefa que o professor nos enviou, tá? Então, e aí? Será que tem que meter uma preposição aqui? Será que tem que colocar uma preposição? Está faltando alguma coisa aqui nessa frase, né? Entre o antecedente, que é o verde, e o pronome, que é o vermelho. Okay? Será que tem alguma preposição que precisa ser colocada aí? Né? O bebê está chorando. Eu já fiz a tarefa que o professor nos enviou. Pensa comigo. Quem envia algo, certo? Então, se eu estou enviando, eu envio alguma coisa. Envio. Então, não há necessidade aí de uma preposição. O verbo enviar, que é a palavra, o termo que vem depois do pronome relativo, certo? Perceba como ele está ao final, tá? O verbo enviar está aparecendo aqui, né? Deixa eu marcar para vocês, ó, tá? Ele está vindo aqui, o pronome relativo está bem aqui, então está vindo após, certo? Então, nesse caso, você não vai ter preposição, porque o verbo enviar, ele é verbo transitivo direto. Então, quem envia algo, não tem necessidade nenhuma de preposição, certo? Agora, se você tiver aqui como exemplo, eu já li o livro de que o professor gosta. Geralmente, quando a gente está falando, quando a gente está lidando com a língua a língua oral, né? A língua do dia a dia, coloquial, a gente ouve muito, na verdade, esse tipo de construção. Eu já li o livro que o professor gosta. Eu já li o livro que o professor gosta. Essa menina que eu te falei. Então, qual a questão? Eu tenho bem aqui o verbo gostar, certo? Vindo após o pronome. E aí, qual a questão? Quem gosta
gosta de alguma coisa. Eita, ficou bem feio essa daí, deixa eu repetir. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Um treinamento aqui com a marcação, né? Então, quem gosta, gosta de algo. Eu não posso apagar essa preposição daí. Entende? A preposição de precisa aparecer, precisa ficar. Então, só que ela não pode terminar, ela não pode aparecer no final da frase, certo? Em inglês isso é muito comum, é muito permitido. Por exemplo, se eu quiser falar assim em inglês, quem fala, fala sobre alguém, né? Em determinado contexto, quem fala, fala sobre alguém. Então, em inglês é normal, certo? É permitido, vamos dizer assim, pela norma padrão da língua inglesa, você dizer, essa é a garota que eu te falei sobre. E hoje em dia a gente encontra algumas pessoas falando assim em português, né? Essa é a garota que eu te falei sobre. Coloca, porque quem fala, fala sobre alguém. E aí a pessoa sabe disso, sabe que ela não pode tirar a preposição e coloca no final. Mas você não pode, em português, pela norma padrão, terminar uma frase com a preposição assim. Mas também você não pode apagar. Essa é a garota que eu te falei. Então, o que você deveria fazer? O que você tem que fazer num caso como esse? A preposição que a palavra que vem depois do pronome pede, ela vai sair do final, em vez de você dizer, eu já li o livro que o professor gosta de, certo? Ou essa é a garota que eu te falei sobre. Você pega a preposição e joga ela para frente do pronome, certo? Então você vai dizer, eu já li o livro de que o professor gosta. Então essa é a garota sobre quem eu te falei, certo? Entende? Então em inglês é super comum você dizer, por exemplo, this is the girl I talk to you about. E termina a frase com a preposição, né? Mas você não pode fazer isso em português, isso não é aceito pela norma padrão. Então, o que você faz numa situação como essa? Você pega a preposição que a palavra que vem após o pronome, né, em vermelho aqui, ela exige. Então, no caso aqui, a palavra é o verbo gostar, ele exige a preposição de, e você joga essa preposição para frente do pronome. Ok? Tá? Então, mais um exemplo aí, observa. Você ainda não entendeu o ponto a que eu me referia. Então, numa linguagem coloquial, alguém diria, você ainda não entendeu o ponto que eu me referia. Só que você apagou aí uma preposição, porque quem se refere, refere-se a algo. A preposição, a palavra que vem depois do pronome, que é no caso o verbo referir, ela pede a preposição a. Tá? Então, eu não posso apagar a preposição, e o que eu vou fazer? Eu jogo a preposição para frente do pronome. Você ainda não entendeu o ponto a que eu me referi. Certo? Alguma dúvida sobre o conteúdo, pode falar no chat ou pode ligar o microfone e perguntar de viva voz, certo? Alguma dúvida sobre essa parte do pronome relativo que? Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Ok. Seguindo então. Próximo pronome relativo, vou esconder aqui. O próximo pronome relativo da lista, certo? Da nossa lista é o pronome relativo o qual, certo? E aí eu coloquei e variante. Por que o qual é variante? Porque é um pronome que varia, certo? Ele é um pronome variável. Então você vai ter a forma o qual, você vai ter a forma os quais, se for plural, a qual, se for feminino, e as quais, se for feminino plural. Então essas formas, né? São variantes do pronome relativo qual, que é um pronome relativo e nada mais, certo? Isso é interessante. Tá? Por que isso é importante ser destacado? Porque você pode justamente utilizar o pronome o qual para verificar se as outras palavras que, quem, onde são pronomes relativos. Por quê? Porque essas palavras que, quem, onde, elas podem funcionar como pronome relativo, mas elas podem ser outras coisas também na gramática. Então, o pronome relativo qual ele é especial, ele é diferenciado, por quê? Porque ele só é pronome relativo. Ele não se confunde com outra classe gramatical, entende? Então, na dúvida, como eu mencionei ainda há pouco, volta lá para o slide inicial, né? Os cientistas desenvolveram uma vacina que servirá no combate ao novo coronavírus. Né? Então, será que esse que é pronome relativo? Uma das maneiras, um dos macetes de você verificar se um que é de fato pronome relativo,
é trocar por o qual, se é possível essa troca. Por quê? Porque o qual sempre é pronome relativo. No caso aqui eu consigo. Os cientistas desenvolveram uma vacina a qual servirá no combate no coronavírus. Então, com isso eu consigo tirar a prova, né? É uma das maneiras de você tirar a prova de que o que com o qual você está trabalhando realmente é pronome relativo, tá? Então, o qual ele é usado nesse sentido, ok? Além disso, todas as variantes são usadas com referência à pessoa ou coisa para se evitar ambiguidade, né? Ou depois de determinadas preposições que não admitem o uso do que. Então, vocês já estudaram aqui comigo, né? Vocês do nono ano já estudaram comigo ambiguidade, que é aquele famoso duplo sentido, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que esse pronome o qual ele é importante porque justamente por ele ser um pronome variável, que tem masculino, feminino, singular, plural, ele pode ser usado para evitar ambiguidade, certo? Como assim, professor? Dá o exemplo. Olha o exemplo aí, tá? Fui cumprir a quarentena no apartamento da minha prima, o qual me deixou entediado, certo? Olha só, quando eu digo fui cumprir a quarentena no apartamento da minha prima, o qual me deixou entediado, fica muito claro que o que me deixou entediado foi o apartamento da minha prima. O antecedente aí é apartamento, porque apartamento é masculino singular. Prima é feminino singular. Então, quando eu digo o qual, que é masculino singular, por uma questão de concordância, é óbvio que eu estou fazendo referência a apartamento. Entendem? Agora, imagina que no lugar de o qual aí eu tivesse o pronome que, pronome relativo que é aquele mais geralzão que eu mencionei ainda há pouco, né? Ia gerar uma ambiguidade. Repara, eu diria, fui cumprir a quarentena no apartamento da minha prima que me deixou entediado. Né? O apartamento da minha prima que me deixou entediado. O que foi que causou o tédio? Né? Quem foi a causa do tédio? Foi o apartamento da minha prima? Foram os dois? Foram ambos? Né? Então, nesse caso, o qual cumpre um papel essencial no que diz respeito a frase não ficar ambígua, né? Não ficar com duplo sentido, não ficar com um sentido ruim, tá? E aí eu disse também que o pronome relativo qual ele é usado depois de determinadas preposições que não admitem o uso do que. Então, olha só que interessante, né? Uma coisa vai puxando a outra. Você vai colocar a preposição antes do pronome relativo ou não? Isso depende de quem? Depende do antecedente? Não. Depende do pronome relativo em si? Também não. Depende da palavra que vem depois, como eu mencionei ainda há pouco. Se vai ter uma preposição ou não, certo? Só que certas preposições simplesmente não admitem o que. Não admite, você não pode usar a preposição com o pronome relativo que. Então, o que você faz? Você usa o pronome relativo qual. Então, um exemplo aí. Me dá um exemplo, senhor. Vou te dar. Esse era para ser esses, né? Pequeno problema de concordância. Esses são os filmes para a quarentena, sobre os quais eu comentei contigo, né? Então, repara que quem comenta com alguém sobre alguma coisa, certo? Então, quando você comenta com alguém, você comenta com alguém sobre algo, certo? Esse é o sentido aí. Então, eu não posso colocar aqui nesse caso o quê? Esses são os filmes para a quarentena sobre que eu comentei contigo. Não, fica estranho. Então, numa situação como essa, você não usa o pronome relativo que e usa o pronome relativo o qual. No caso aqui vai ficar os quais, no plural, porque eu estou fazendo referência a filmes, que é plural. Certo? Alguma dúvida sobre esse carinha aí? Posso seguir? Eu não estou vendo vocês aqui agora, então vocês precisam sinalizar para mim no chat. Posso seguir? Alguma dúvida? Não? Ok. Então vamos lá. Agora vem o pronome relativo, os pronomes relativos quem e onde, certo? Essas duas palavras, como eu disse, elas podem funcionar como pronome relativo. Elas podem ser outras coisas também, mas elas vão funcionar maiormente como pronomes relativos e aí você vai tirar a prova usando lá o qual.
Vamos lá começar com o pronome relativo quem. Tá? Quem é específico para se referir a pessoas. Tá? Então, presta atenção que o que é o pronome mais geral de todos, você usa para qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser antecedente de um pronome relativo que. O qual também é um pronome mais geral, só que ele é diferente do que, porque ele varia, masculino, feminino, singular e plural. Mas o pronome relativo quem, ele vai ser específico para pessoas. Você pode usar o pronome relativo que para se referir a pessoas? Pode, ele é geral, ele é coringa, serve para tudo, certo? Mas o quem não, o quem ele é específico para pessoas. Só que a questão, só quando uma preposição for exigida. Então, se você tem uma pessoa como antecedente, certo? Mas a palavra que vem depois não exige uma preposição, você não pode usar o quem. O quem, ele só é usado quando tiver uma preposição na jogada. Então, observa aí como exemplo, tá? Eu conheci uma garota, quem conhece você. Né? Um X aí é bem grande, né? Pé, errado. Eu conheci uma garota, quem conhece você? Não, a gente não fala assim, tá? Mas por que eu não posso usar o pronome relativo quem aqui? Porque entre o pronome relativo, certo? Entre o antecedente e o pronome relativo, não apareceu nenhuma preposição. Não tem preposição aqui, certo? Então, e por que não tem preposição? Porque o verbo conhecer não exige uma preposição. Quem conhece, conhece algo, conhece alguém, não tem preposição aí. E aí, nesse caso, você não pode usar, né, o pronome relativo quem. Nesse caso, teria que ser eu conheci uma garota que conhece você. O que mesmo? Ele mais geral. Era o que deveria... É o que encaixa aqui, certo? Então, como o verbo conhecer não pede nenhuma preposição, então quem não pode ser usado, certo? Por outro lado, eu conheci a garota de quem todos estão falando, certo? Agora sim. Por quê? Porque quem fala, nesse sentido que está aí na frase, quem fala, fala de alguém. Então, eu conheci a garota de quem todos estão falando. Correto, certo? Porque quem fala, fala de alguém, o verbo falar exige a preposição, e aí eu jogo essa preposição para frente do pronome. Como tem preposição, como antecedente é uma pessoa, eu posso utilizar, se eu quiser, o pronome relativo quem. Ok? Seguindo, então, para o pronome relativo onde, certo? Gente, onde é específico para se referir a lugares. Nunca a situações ou fatos. Tá? Isso é importante também, aqui que eu quero frisar por causa, novamente, de produção textual. Como eu encontro textos, redações que pisam feio na bola em relação a essa questão, certo? O onde, ele equivale a em que, no qual, e as variantes, né? No qual, nas quais, nas quais. Aí presta atenção aí nesse bizu. Todo onde pode ser trocado por em que. Certo? Mas nem todo em que pode ser trocado por onde. Ai, minha cabeça, não estou entendendo. Calma. Olha aí o exemplo. Tá? Eu visitei a igreja, onde meus pais casaram. Certo? Tá correto isso daí? Sim, está correto. Olha qual é o antecedente, gente. O antecedente é igreja. Igreja é um local, certo? Então, visitei a igreja onde meus pais casaram. Tudo certo. Mas eu não quero usar o onde, eu quero usar em que. Você pode trocar o onde por em que? Sim, sempre, tá? Então, visitei a igreja em que meus pais casaram. Tudo certo, porque quem casa, casa em um lugar, em algum lugar, e então, nesse caso, a preposição em vai para a frente do pronome que normalmente, certo? Então, e na verdade, considerando aí o que eu tinha feito nos outros exemplos, esse em deveria estar em azul, né? Porque é uma preposição. Mas, se você não quiser usar, você pode usar o onde, né? Que o onde já equivale a em que, entenderam? Agora, eu só posso usar o onde, é isso que eu estou dizendo aí, quando o antecedente for lugar, um lugar. Eu não posso me referir a situações ou fatos. Então, repara aí o exemplo, tá? Essa é uma realidade em que todos precisam fazer sua parte. Essa é uma realidade em que todos precisam fazer sua parte.
Gente, qual é o antecedente do pronome que aí? É realidade. Realidade expressa um local, expressa um lugar, representa um lugar físico? Não, certo? De forma alguma. Então, eu não poderia, como às vezes a gente encontra nas redações, certo? E na fala, às vezes, do dia a dia, às vezes tem gente que quer falar bonito, né? Na TV, né? Falar bonito que eu digo, eu estou falando com o senso comum, né? Não que... se bem que às vezes existe, sim, algumas maneiras muito feias de falar, mas, né, vide aí alguns discursos. Mas não é o caso de preconceito linguístico aqui. A pessoa quer falar de uma forma mais educada, mais polida, né? E aí ela acaba usando o onde, porque ela tem essa ideia de que é mais formal, mas às vezes ela acaba usando de acordo com a gramática normativa no momento inapropriado, né? na situação inadequada. Então, essa é uma realidade onde todos devem fazer a sua parte. Fácil eu ouviria alguém falando assim. Essa é uma realidade onde todos devem fazer a sua parte. Só que a questão, realidade não é um lugar. Então, nesse caso, você não pode trocar o em que por onde. Você só pode usar mesmo o em que, porque o onde é específico para lugar. Vocês estão entendendo? Então, todo onde pode ser trocado por em que. Mas nem todo em que pode ser trocado por onde. Quando é que você vai poder trocar o em que por onde? Quando o termo antecedente for um local. Então, visitei a igreja em que meus pais casaram. Espera lá, dá para trocar isso daí por onde? Vamos lá, igreja é um local? É um local físico. Então dá. Visitei a igreja onde meus pais casaram. Agora, essa é uma realidade em que todos precisam fazer sua parte. Qual é o antecedente? Realidade. Dá para trocar? Não, realidade não é um local físico? Não posso usar onde. Essa é uma realidade onde todos devem fazer sua parte? Não. Essa é uma realidade em que todos precisam fazer sua parte. Ou na qual todos precisam fazer sua parte. Certo? Na qual. Porque realidade é feminino. Alguma dúvida? Nossa primeira parte, a parte 1 já foi. Termina aqui. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu parar aqui. E aí, alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, sinaliza aqui no chat. Não? Ok. Então, a gente retorna daqui a 5 minutinhos, certo? São 10h10 aqui no meu relógio. Quando for 10h15, a gente volta. Eu vou jogar para vocês o link no grupo, certo? E aí a gente retorna para a parte 2, ok? Até lá, gente. Até a parte 2. Falou. Beijo do Magro.